Graça e a paz, vocês estão bem? Obrigado ao meu pastor mais uma vez por todas as oportunidades que eu tive. Se tem uma pessoa que acreditou em mim, foi ele. Mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo, ele é o tipo de pessoa que sempre vai acreditar no potencial dos seus filhos, das suas ovelhas. E eu sou prova viva disso. E perguntando ao Espírito Santo: Senhor, qual o tema? O que o Senhor quer que eu ministre para a sua igreja? E ele falou sobre fé. E o tema é a fé além dos meus olhos. Porque o texto base para isso é exatamente 2 Coríntios 5,7. Porque não andamos por vista, mas por fé. Porque andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5,7. E no momento do louvor, o Espírito Santo me fez lembrar de algo muito simples. Está chegando o dia das crianças. E ele me trouxe à memória o meu filho. E sabe que ele não tem noção de quando é o dia das crianças. Ainda falta um bocadinho de tempo para chegar o dia das crianças. Mas sabe que eu já sei o que ele quer? Porque constantemente ele chega para mim e fala: papai, eu quero isso, isso e isso. Papai, eu quero isso, isso e isso. E todos os dias ele está ali naquela expectativa, achando que já está bem próximo de chegar o dia. E ele continua afirmando: papai, eu quero isso, isso e isso. Eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Aí o outro pequenininho vem e fala a mesma coisa. E o que foi que me remeteu a trazer essa imagem, essa lembrança à palavra? A fé simples, a certeza de que ele está pedindo para a pessoa certa. A convicção de que eu não vou falhar com ele. E sabe, querido, que uma fé que vai além daquilo que está diante dos nossos olhos é uma fé singela, é uma fé simples. Você tem que ter a expectativa, não em homens, mas em Deus, que realmente Ele vai cumprir e fazer aquilo que Ele prometeu. E o que me chamou muita atenção foi porque constantemente costumamos pregar as mesmas coisas dentro da igreja. Sabe, querido, que a palavra de Deus ela se renova todos os dias, mas entenda primeiramente que constantemente existem novos membros, novos convertidos que chegaram agora, não conhecem muito bem a palavra. Porém, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, e essa pergunta é muito interessante, e eu quero que todos respondam com sinceridade. Existe alguém aqui hoje que está, por exemplo, há um mês na igreja, que chegou recentemente, ou talvez você chegue a primeira vez na igreja hoje, nunca foi na igreja, eu tenho um mês de crente. Tem alguém aqui nessa situação? Ninguém? 2 meses, 1 ano. Todo mundo crente velho? 1 ano, 2 anos. 2 anos, 2 anos, 3 anos. 20 anos. De crente, 20 anos de crente. E veja que interessante. Lucas deve ter a idade dele, né? Já nasceu crente. E o interessante é que o Espírito Santo falou bem assim para mim: tempo de igreja nunca foi medidor de fé. Que palavra forte, querido. Tempo de igreja nunca foi medidor de fé. Porque você pode ter 20 anos de crente, mas ainda não está andando na medida da fé que era para você estar andando. E você pode ter apenas 3 meses de crente, já ter ouvido essa palavra e ter dito: Senhor, eu recebo essa palavra no meu espírito. Engravidou, né, como Joselito gosta de falar, emprenhou daquela palavra, gerou no espírito, e aquilo passa a ser uma realidade para ele. Ninguém mais tira, ninguém mais rouba. E tem crentes com 20 anos de igreja, mas que ainda estão precisando novamente ouvir palavras de fé. Uau! E o Espírito Santo falou muito forte comigo, porque dentro da minha vida eu vivi isso dentro da igreja. A gente está falando um pouco de fé, mas eu vou falar, por exemplo, do batismo do Espírito Santo. Eu passei 5 anos dentro da igreja sem nem ao menos conhecer o batismo. Eu era que nem Jó, eu ouvia falar. Eu ouvia as pessoas falando em línguas, né? O batismo do Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas. E aquilo era algo assim, um pouco distante da minha realidade, mesmo tendo 5 anos de crente. E a partir do momento que eu conheci o meu irmão, que hoje não está mais com a gente, né, já está na glória, Edinho, 3 meses de novo convertido, o cara já era batizado no Espírito Santo. Eu falei: Senhor, tem alguma coisa errada com a minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não culpei o pastor da igreja, eu não culpei o local que eu estava, mas eu olhei para mim e me veio uma indignação dentro de mim, porque eu não estava desfrutando daquilo que era para eu desfrutar.
Então eu comecei a compreender que não se tratava de tempo de igreja, mas se tratava de conhecimento da palavra, de deixar descer para o Espírito. E quando eu olhei para a vida dele, 3 meses de novo convertido, já orando em línguas, e aos 5 anos eu me senti literalmente envergonhado comigo mesmo. E eu não estou aqui falando isso para trazer condenação para você, pelo amor de Deus. Talvez você possa ter a mesma idade que eu e nunca foi batizado no Espírito, ou mais tempo de igreja e nunca foi. A questão não é essa, a questão é que você precisa se indignar consigo mesmo. E quando foi que de fato o batismo do Espírito Santo veio para a minha vida? Foi o fato de eu ter conhecido Edinho? Não, porque eu já tinha visto outras pessoas orando em língua. Mas quando foi de fato? Quando eu passei a desejar. Porque as coisas de Deus, elas têm que ser desejadas. O ministério, o episcopado, o pastoreio, os dons, os departamentos, você primeiramente tem que desejar. Porque, meu querido, se você não deseja, Deus não pode fazer nada. A primeira coisa que você tem que fazer é desejar. Para você ser salvo, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Se arrepender. Desejar a presença de Deus. Você olha para a sua vida e vê uma vida aquém daquilo que Deus quer para você. E você fala, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não dá mais para viver lutando com a força do meu braço. Eu preciso da tua presença. E aí você começa a desejar Deus. Você começa a ter fome e sede da presença de Deus. E aí o Espírito Santo começa a mexer os pauzinhos ali, né, para que você comece a crescer de fato espiritualmente. Existe a parte de Deus, mas também existe a parte do homem. E a fé é uma delas. Muitas vezes, como o pastor falou, a gente tem atribuído a Satanás, a gente tem atribuído a Deus as nossas responsabilidades. Quando na verdade a gente tem que ser homem, cabra macho e cabra fêmea, como o pastor costuma dizer, para dizer, ei, a responsabilidade é minha. Se eu ainda não entrei no ministério ao qual Deus propôs para mim, a responsabilidade é minha. Não é culpa do pastor que não está me vendo, porque deixa eu te dizer um negócio, Davi estava de trás das malhadas, não tinha ninguém vendo ele, mas existia um Deus vivo e eficaz, que sabia onde ele estava, e sabia o que ele estava fazendo, e sabia a motivação do coração dele. Uau! Deus sabia aonde ele estava, o que ele estava fazendo, e a motivação pelo que ele estava fazendo. Porque ele poderia estar em determinado lugar, fazendo algo que lhe foi pedido com a motivação errada. Então tudo tem a ver também com motivação. Se eu entro num departamento com a motivação errada, meu querido, você não fez nada, você só está carregando um fardo, um cargo, um peso nas suas costas. Você só está carregando um peso nas suas costas. Várias vezes eu tentei sair do departamento de evangelismo. Várias vezes eu cheguei para, meu Deus, eu vou falar com o pastor, não dá mais, mas eu não conseguia. Algo me impedia de fazer aquilo. Por quê? Porque era o sapato que eu precisava calçar para aquela estação. Amém? Você está aqui? Se eu tiver acelerado, diga, viu? Deus é bom. Deixa eu beber uma água para molhar aqui a garganta. E eu me perguntei, queridos, mas Deus, falar sobre fé, mais uma vez o Senhor falou sim. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi: o que as pessoas estão fazendo com as promessas que elas têm recebido? Sabe que a gente é uma igreja que crê em profecia, crê nos moveres, nos dons. E eu acredito que todos que estão aqui nessa sala hoje, todos têm uma promessa. Pelo menos uma promessa de Deus você tem. Pelo menos uma. Eu vou exemplificar aqui algumas promessas para ver se você se encaixa em algumas delas. Vamos lá. Sabe, querido, a gente tem recebido promessas ministeriais, né? Pastoreio, mestre, evangelista, ou fazer parte de uma liderança de um departamento, ou se envolver em determinado departamento. Então isso tudo envolve ministério, envolve igreja, envolve cuidar de outras pessoas. Então nós temos recebido promessas ministeriais, pelo menos eu tenho recebido, amém? Outra coisa que temos recebido, e foi tema do nosso culto da virada: colheitas abundantes. Quem aqui não quer receber colheita abundante? Se você não quiser, me diga, porque eu pego a sua porção. E aí vai ser mais abundante ainda a minha colheita. Amém? Então todos temos recebido palavras de colheitas abundantes. E não tem ninguém aqui que se isente dessa palavra, que diga: não, eu não quero colheita abundante não. Meu querido, se você não quiser, eu vou ter que orar por você para salvação, primeiramente. Porque de fato você não compreendeu ainda quem Deus é. Vamos para o próximo ponto. Promessas de casa nova. Quem aqui quer ter sua casa própria, sua casa nova? Amém?
Glória a Deus para os que já têm, mas quem não tem está naquela promessa, naquela expectativa. Glória a Deus por isso. Outra promessa, carro novo, ou trocar de carro. Quem aqui está crendo pelo seu carro? Amém, glória a Deus. Outra coisa, promessas do seu filho voltando a congregar. Percebe quantas promessas a gente tem, expectativa, e que o próprio Deus já falou com a gente. Mas o que de fato nós temos feito para que essas promessas se cumpram? Quais são os passos de fé que eu estou dando para que essas promessas se cumpram? Porque, por exemplo, Deus chegou para mim, logo quando eu entrei no Evangelho, e Ele me disse, você é um pastor. E Ele usou diversas pessoas para me dizer que eu era um pastor. E eu guardei meu coração, e eu falei, Senhor, eis-me aqui. Mas o que de fato eu fiz para que isso se cumprisse na minha vida? Então vamos partir primeiramente para esse pressuposto, né? Promessas ministeriais. E veja o que o Espírito Santo falou comigo. O que eu tenho feito para que as promessas, as profecias ministeriais que eu já recebi, de fato se cumpram na minha vida? Ah, Deus falou que eu vou ser um pastor. Inclusive já usou diversos profetas para testificar, diversas pessoas e por aí vai. Mas o que eu estou fazendo de fato? Eu tenho apacentado pessoas, eu tenho alimentado pessoas, eu tenho cuidado de pessoas, porque esse é um dos papéis do pastor, do pastoreio. Eu tenho aconselhado pessoas, eu tenho edificado a vida de algumas pessoas. Aí eu posso me questionar, mas eu não tenho uma igreja. Mas aqui é a igreja do pastor Fábio. Talvez alguém possa se questionar nesse âmbito, nesse sentido. Meu querido, se eu não estou disposto a cuidar das ovelhas do meu pastor, sem que eu roube o coração delas, como Absalão fez, preste atenção, eu jamais terei um rebanho. Se qualquer pastor auxiliar em treinamento, ou o que quer que seja, que está debaixo de um pastoreio maior, não tem a disposição de chegar e apacentar o rebanho daquele pastor presidente, sem que roube o coração das ovelhas, porque é muito sutil, às vezes você pode fazer mesmo sem maldade, e a pessoa se confundir. Cabe ao pastor que está aconselhando, cuidando, apacentando, dizer, ei, a gente tem um pai na nossa igreja, eu sou uma extensão dele, aqui para você, mas a gente tem um pai. E eu digo com propriedade do que eu estou falando, porque todas as pessoas que eu trouxe para essa igreja aqui, não foi, e olha que as pessoas que eu trouxe me estimam, tem grande amor por mim, mas eu disse, ei, lá a gente tem um homem, um pastor, segundo o coração de Deus, um homem com um coração de criança, falho como eu sou, como qualquer outra pessoa é, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele é assertivo nas coisas que faz. Ele chega para você, ele te ajuda, ele te levanta, ele te corrige, ele não negocia princípios, ele não negocia com o pecado, homem de caráter, homem de uma só mulher. Verdadeiramente se cumpre a palavra de Deus, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Todas as pessoas que eu trouxe, pode perguntar, eu disse, a gente tem um homem de Deus ali naquela igreja, uma mulher de Deus. E foi isso que de fato atraiu eles, porque eram ovelhas feridas de outros rebanhos, algumas já até desgarradas mesmo, fora de um aprisco. E eu disse, não, amigos íntimos. Eu falei, vem para cá, eu vou te mostrar verdadeiramente que esse evangelho pode sim ser genuíno, verdadeiro, sem falsidade, sem hipocrisia. Vai haver falhas, vai haver contendas, vai haver divergências, mas meu querido, avancemos para o alvo que é Cristo. Ninguém aqui é perfeito, roda vira, a Bíblia diz, o ferro afia ferro. Se você chegou aqui, querido, e não quer se ferir, não quer se machucar, meu irmão, você está no lugar errado. Você tem que entrar numa bolha, porque a partir do momento que você coloca o pé aqui nessa igreja, ou em qualquer outra igreja, se você entrar em uma igreja que for perfeita, saia dela, porque senão você vai corromper ela. E eu acredito que essa igreja não exista. Essa igreja é de Cristo, é lá na... Então somos homens em construção, aonde roda vira, alguém vai falhar com você, alguém vai te decepcionar,
E se o seu olhar não tiver em Cristo, você retrocede, você cai e para de avançar. Essa é a verdade. Se o seu olhar não tiver no Senhor. Então, meu querido, para que não fique nas minhas palavras, mas pastor Diego, como assim? Eu, como pastor auxiliar, tenho que... Sim, tem. Preste atenção na vida de Moisés. Moisés, ele fugiu do Egito e ele passou anos na casa de quem? Do sogro, de Jetro. E o que é que Moisés fazia ali? Ele apacentava. Apacentava o quê? Um rebanho dele? Não, de Jetro. Vá lá em Êxodo 3 que você vai ver. Eu não quero perder tempo, mas se você abrir Êxodo 3, vai estar lá a história de Moisés apacentando o rebanho de Jetro, na hora que Deus vem e fala com ele. Mas não foi um dia, uma semana, duas, não. Foram anos apacentando aquele rebanho, até Deus olhar para ele e ver um coração reto, íntegro, e dizer, está pronto, o meu povo precisa de você. Você vai apacentar uma multidão. De igual modo, a história de Davi, que eu já falei aqui. Ele está lá, de trás das malhadas, mas ele estava fazendo o quê? Apacentando. O que? As ovelhas dele? Não, do pai. Apacentando as ovelhas do pai, cuidando do rebanho do pai. Sabe, queridos, esses são passos de fé que você vai dando, cuidando, sem se preocupar com o chamado. Eu nunca me preocupei com título, cargo, ou se posição, ou se você está na frente ou atrás. Isso não é a minha importância. A minha importância, meu querido, é dizer, Senhor, que o seu nome seja glorificado. Eu jamais vou me engrandecer na queda de um irmão, seja ele grande ou pequeno no reino de Deus. Pelo contrário, eu me entristeço, eu me indigno, eu busco aquele irmão, eu vou atrás dele. Olha, se tem uma pessoa que eu admiro de todo o meu coração, é o pastor Lucas. E eu vou te dizer por quê. Quase ninguém sabe, mas o que ele leva de gente para a casa dele e nunca roubou o coração de ninguém. Eu acho que mais da metade da igreja já visitou a casa dele. E sabe, querido, ele vai tratando ali pequenas feridinhas e coisa aí. Olha, é assim, vamos fazer assado. Jovens, a maioria jovens, que ele lidera o departamento de jovens. Não é algo que ele está fazendo para se aparecer e nem, sabe, mas Deus dá honra a quem merece honra. E tem cuidado de vidas, e tem apacentado, e tem levantado, edificado pessoas, tratado feridas. E as pessoas voltam e começam a servir com alegria e o ministério cresce, desenvolve. Uau! Esse é o verdadeiro evangelho, sem maldade. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe que Davi precisou enfrentar um urso e um leão para proteger as ovelhas que nem dele era. Enfrentar um urso e um leão para proteger. O quanto de fato estamos dispostos para proteger o nosso irmão? Sem que ninguém te aplauda, sem holofotes, sem evidência, sem que ninguém saiba. O quanto de fato estamos dispostos a dizer, eu vou cuidar de você, eu vou te levantar, e você vai avançar, e você vai frutificar. Aí papai do céu faz assim, meu Deus, vai lá e tira de trás das malhadas, está pronto. Sem precisar estar, ei pastor Fábio, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, não. Tem coisas que eu participo a ele, porque são coisas graves, pastor, aconteceu isso, assim, assado. No privado dele, ele, meu filho, muito obrigado, é assim mesmo, próxima vez faça assim, faça assado. Ele sempre me orientando, eu sempre busco compartilhar com ele. Aleluia, isso é o que? Um coração, meu querido, que está linkado ao coração dele, não um coração que quer roubar nada dele, pelo contrário, quer que ele cresça, que o ministério dele apareça e cresça mesmo, evidencie. Porque eu entendi que eu tenho um pai aqui de verdade. E pode bater. Ele sabe do que eu estou dizendo. Eu sou um pouco, como é Lucas, pastor Lucas, a minha personalidade. Fala, homem. Melanco não, mas a outra. Sanguíneo. Eu tenho um pouco de sanguíneo, igual o nosso pastor, igual a Lucas. Nós três somos sanguíneos. Mas, meu querido, todas as correções que ele me deu, eu baixei minha crista. Algumas eu tentei me justificar para poder
tentar mostrar para ele, não, meu pastor, é assim, foi isso que aconteceu, tal. Mas quando vinha a correção, eu me calava, engolia choro e falava, Senhor, obrigado. Porque fiéis são as feridas do que fere. É para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento. Então, meu querido, o que de fato eu estou fazendo para que as promessas ministeriais se cumpram na minha vida? Quais são os passos de fé que eu estou dando? Amém? Vamos para o próximo? Promessas de colheitas abundantes. Foi o tema da nossa IBD. Todo mundo aqui tem promessa de receber colheita abundante. Então você não estava no nosso culto da virada. Mas se não estava, pegou no meio do caminho alguém falando sobre. Então eu acredito que todo mundo deseja e está esperando colheitas abundantes. Se é que não já está desfrutando. Eu já estou desfrutando, glória a Deus. Mas algo que o Espírito Santo me falou é que para que se haja uma colheita, depende um pouco do meu plantio. Não existe colheita sem plantio. O engraçado é que as pessoas pegam uma palavra, uma promessa de um culto, colheita abundante, e todo mundo... Quem está plantando? Quem está arando a terra? Quem está semeando de fato? Porque não adianta, querido, você simplesmente querer colheita abundante se você nunca lançou uma semente. Uau! Amós 9:13 diz assim: os dias estão chegando, afirma o Senhor, em que o que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. O que é que ele está dizendo? Aquele que vem plantando, o outro já vem arando a terra, o outro já vem colhendo, é uma sequência. Mas, meu querido, se eu interrompo qualquer um desses ciclos, eu perco toda a minha colheita. Se eu não aro a terra, eu posso até lançar minha semente, mas se eu não arei a terra, a semente não vai frutificar. Sabe uma das coisas que Deus falou para mim? Eu tinha uma mania, eu comecei, eu não podia botar um relógio no braço, meu pastor, que eu ofertava. Sabe aquela sensação de você querer abençoar as pessoas e você ficar... Eu não podia ter um relógio. Eu botava um relógio no braço, comprava um relógio, no outro dia o Espírito Santo dê para fulano, dê para ciclano. Eu acho que eu dei uns 10 relógios. Mas teve uma pessoa em específico que quando eu fui dar, o Espírito Santo falou, não dê. Por quê? Porque ele não tem fé para receber. E eu falei, meu Deus. E, querido, eu nunca me neguei a dar um relógio para ninguém, a dar nada. Se Deus mandar, eu dou. Agora você ouvir do próprio Espírito, não dê porque a pessoa não tem fé para receber. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que têm deixado de desfrutar das promessas de Deus por falta de fé. Porque não se veem. Por isso o nome do tema, a fé não está diante dos meus olhos. Passe a se enxergar, querido, como Deus te enxerga. Eu comecei a crer por um iPhone de forma obrigatória. Porque assim, era esse camarada aqui e minha esposa. Velho, um Android. E não sei o que. Eu falei, cara, eu não me importo com celular. Eu estou nem aí para celular. Eu gosto do meu Android e tal. E não condeno quem tenha. E para mim, se eu voltar a ter também tanto faz. Não vou mentir para você. Não me prendo a essas besteiras. Mas aí ele me encarnou tanto na minha mente. Não, porque você tem que ter um iPhone, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um iPhone. Aí eu falei, agora eu quero um iPhone. E meu querido, quando eu abro a minha boca para dizer que eu quero um iPhone, Deus se move. Aí minha esposa falou, e agora? Que era meu aniversário, estava chegando. E ela começou a se preocupar. Compartilhando com o Lucas. Lucas, eu vou passar no cartão, isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê. Aí sabe o que é que o Espírito Santo faz? Pega o próprio cara que me estimulou e fala bem assim, pega o seu iPhone e dê. Aí ele pega o iPhone 12 dele, não mover aqui em um culto, simplesmente porque eu criei e pedi a Deus, não a ele. E ele chega e fala bem assim, Deus mandou eu trocar de telefone com você. O cara que rejeitava um Android passou a ter um Android. E o cara que não queria um iPhone, mas pediu, porque me encarnaram tanto, eu falei, agora eu quero. Passou a ter um iPhone. Mas sabe que Deus não deixa as obras da gente em vão. Ele olha o passo de fé. Porque quando ele deu também, ele falou, Senhor,
eu quero um iPhone 13 Pro Max. Ele foi ousado, ele falou, eu vou honrar, eu vou semear. E sabe, querido, que isso está escrito em Amós, aquele que planta logo já vem colhendo. E meu querido, deixa eu dizer um negócio, não passou 2 semanas, veja como é que Deus faz um mover intenso. Vou eu lá, na loja de iPhone, fui trocar o iPhone dele, vender para pegar outro. Por quê? Porque estava com a bateria um pouco ruim, né? Aí eu levei, sendo que no meu coração eu falei, caramba, eu vou abençoar minha esposa, porque eu comprei um, o dela estava top, era 11, o dele era 12, mas o dela estava melhor do que o dele, questão de bateria, que a iPhone tem isso. Eu falei, eu vou ficar com o dela e vou dar um 14 para ela. Eu fui vender, vendi o outro, comprei um 14. Veja como Deus faz. Minha esposa, que nem estava esperando, mas estava crendo para eu receber, passou a receber também. Veja aqui. Não, e não para por aí não, querido. Aí no momento que eu estou vendendo lá, eu conheço um casal da igreja, Mr. Chico. Alguns aqui conhecem, que fazem hambúrguer. E lá a gente conversando, sem nem saber que era de igreja. Eu brincando, falando que era para abençoar minha esposa. O pessoal lá, rapaz, glória a Deus por um marido assim, etc e tal. E eu deixo de coisa. E eles perguntaram, você é de que igreja? Eu falei, da Verbo da Vida. Eles, não acredito, a gente também é. Conversa vai, conversa vem. Foi o que aconteceu. Eles ofertaram, simplesmente porque eu estava lá. Eles chegaram, eu tenho um desejo no coração de ofertar hambúrguer para a igreja de vocês. Vieram aqui, fizeram um festival de hambúrguer. Agora, preste atenção, de onde tudo começou. De uma pessoa que encarnou na minha cabeça para eu trocar de telefone para eu ter algo melhor, querendo me jogar para cima. Aí ele próprio foi usado por Deus para me abençoar. A pessoa que era minha esposa, que também estava crendo, recebeu também uma bênção. Eu recebi minha bênção. Aí agora eu vou falar dele. 2 semanas depois, o tio compra um iPhone Pro Max 13 e simplesmente não gostou, devolveu para o dono. Ele chegou para o dono e falou bem assim, vamos fazer uma permuta de trabalho porque eu preciso. O dono falou bem assim, eu vou resumir. Não precisa não, é seu. 13 Pro Max, simplesmente assim, querido. Aí você vem me dizer que Deus não quer contemplar o desejo dos nossos corações? E eu estou falando de uma coisa fútil. De uma coisa fútil. Entenda. Que dirá você querer ter uma casa própria? Para honrar sua família, para cuidar de sua família. Porque se tem uma coisa que Deus se alegra, é quando vê um homem, o cabeça, que é o sacerdote do lar, querer honrar a sua esposa, querer honrar os seus filhos, querer prosperar a sua família. Meu querido, Deus pega junto. Deus pega junto, porque se existe um investidor hoje aqui nessa terra, que cuida de famílias, é Deus. Da mesma forma que Satanás tem levantado os seus para bater em família, Deus também tem levantado os seus para cuidar de famílias. Aleluia! Aleluia! Presta atenção. Será que só ofertamos quando está favorável? Ou de fato temos lançado sementes? Porque não existia favor nenhum para ele chegar e lançar um iPhone na minha mão, que era a ferramenta de trabalho dele, e ficar com um Android, o qual ele mesmo rejeitava. E para ele não era futilidade, era trabalho. Será que de fato temos ofertado simplesmente porque é favorável ou não é favorável? Porque é muito fácil, querido, eu ofertar 10 mil quando eu tenho 1 milhão na conta. É muito fácil. Presta atenção o que é que Eclesiastes 11:4 e o 11:6 diz. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens nada colhe. O 6, logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouse a mão, pois não sabeis quais das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela ou ambas serão boas. Aleluia! Meu querido, Eclesiastes está dizendo o quê? Quem fica olhando para as circunstâncias, quem fica olhando para o governo, quem fica olhando para as crises mundiais, jamais vai tirar o escorpião do bolso e honrar a vida de outras pessoas. Ou investir na construção da sua igreja. Jamais. E meu querido, deixa eu te dizer um negócio, não se trata só de dinheiro não. Às vezes uma palavra, um abraço, um jantar que você faz para um irmão,
Sabe o que a gente está precisando mais aqui na nossa igreja? De comunhão entre os irmãos. De comunhão. Mas é verdade, meu pastor. Às vezes você deseja, não, mas é verdade. Às vezes você deseja tanto ter comunhão com o seu pastor, estar perto do seu pastor, e não tem coragem de chamá-lo para comer um cuscuz com ovo. Coscovo, comida importada. Sabe, querido, ele come igual a gente. Não pense que porque, eu sou pastor, presidente, eu só como. Não, meu querido, é ovo, cuscuz. O que mais tem lá em casa é ovo e cuscuz. Eu amo. Quer me ver feliz? De verdade, esqueça o resto. Cuscuz, com a calabresinha, com ovo, com salsicha, com o que tiver, meu amigo. Topado. Hoje eu comi com macarrão, esquentei um pouquinho de macarrão, joguei por cima do cuscuz, um ovinho frito e para dentro. Aí às vezes as pessoas ficam cheias de dedo para chamar, porque tem que ter lagosta. Às vezes o cara não sabe nem comer a lagosta. Sabe nem como é que quebra uma lagosta. É verdade, eu aprendi porque eu comecei a pescar, então eu comecei a aprender. Teve uma época na minha vida que eu estava tão chique que eu rejeitei camarão, eu estava comendo só lagosta. Mas porque eu pescava, eu mergulhava ali nas pedras da Coroa do Meio, ali tem várias lagostinhas, eu pegava, às vezes parava sexta-feira de noite com Naya Livre, preparava um prato de lagosta com ela. Já comi, meu querido, até estrogonofe de filé de lagosta. Chupa essa manga. Mas não troca um cuscuzinho com a calabresa. Sabe, querido, isso são ofertas que você pode estar honrando a vida de outras pessoas. E voltando ao que eu estava falando, às vezes você deseja tanto a presença, a comunhão, porque eu vou dizer um negócio para você. Eu já vim de igreja, onde o pastor entrava por uma portinha que tinha aqui no púlpito e saía por ela e você mal via a cara do pastor. Estrela. Todo mundo aqui tem o telefone desse homem. Ele faz parte, ele é a esposa de quase todos os grupos. E se ele nunca foi na sua casa, deixa eu trazer a revelação, é porque você nunca chamou. É porque você nunca chamou. Porque todas as vezes que eu chamei, uma vez ou outra que ele não pôde ir porque tinha coisas ministeriais, mas ele reagenda. Então se você deseja, porque meu querido, eu sempre desejei estar perto do meu pastor. A ovelha, a boa ovelha, ela ama ouvir a voz do seu pastor. Ela tem desejo de estar perto do seu pastor. Isso é uma ligação espiritual, querido. Da mesma forma que quando eu saio, meus meninos olham para mim e falam: papai, você vai demorar, volte logo. Por quê? Porque eles me amam. Eles querem estar constantemente comigo, perto de mim. Todas as noites eles dizem: papai, eu quero ficar um pouquinho na cama com você. Aí deita os dois agarrados comigo. Aí fica minha esposa, barriga de aluguel mesmo, né? Só fiz parir. Aí um vai e me dê a mão, mamãe, estica a mão. Aí ela estica a mão, ele segura a mão. Mas os dois aqui grudados em mim, parece que nasceu de mim. O grude deles. Não existe nada melhor do que isso. Então, meu querido, seja um ofertante, seja um praticante dessa palavra. Lance sementes sem ficar olhando para o tempo, para isso ou para aquilo. Não, eu não posso. Se você for achar que você vai ofertar quando você pode, meu querido, você nunca vai poder. Porque à medida que você começa a ganhar dinheiro, o seu padrão de vida muda e você sempre vai aumentando o seu padrão de vida. Isso é notório de todo ser humano. Amém? Promessas de casa nova, eu vou encerrar com isso. O tempo parou ali, deixa eu ver aqui, já está quase no meu horário. Eu vou encerrar com isso. Quem aqui, tinha mais coisa, quem aqui tem promessas de casa nova? Eu achei lindo quando Mama Cássia falou que ela recebeu de oferta o projeto da casa dela, sem nem ela ter ainda. Mas o que de fato estamos fazendo? Quais são os passos de fé que estamos dando? Eu vou falar um pouco sobre a minha vida. Eu sempre crio, eu moro, se você for na minha casa, parece uma mansão, um hotel. Eu estou falando não é com soberba não, entenda. Minha mãe realmente construiu um mega hotel lá. É uma casa de 3 andares com piscina, mesa de sinuca, televisão, churrasqueira 4 em 1. É um luxo lá. Mas eu vou ser sincero.
o meu desejo não está ali. Porque quem casa quer casa. E eu moro num apartamento em cima, separado. Ninguém me interrompe, ninguém entra na minha vida privada, minha esposa, dos meus meninos, ninguém se mete. Mas eu quero estar no meu canto. Amém? E eu comecei a dar passos de fé. Comprei um terreno, estou pagando o terreno. E comecei a crer, de fato, para a obra, para a construção. Pergunte para mim, pastor Diego, quanto você tem na conta? Glória a Deus. Mas o que foi que eu fiz? Eu cheguei para um amigo meu que queria fazer uma permuta. Ele pediu para assinar 3 RTs no meu nome. Eu fui, assinei, tudo lícito, nada irregular. Eu fui, assinei e em troca ele fez um projeto para mim, de uma casa de 2 andares. Casa top, 3 quartos, com todos os quartos com suíte, banheiro social embaixo e por aí vai. Piscina, aquele luxo todo. Eu falei, pai, se é para sonhar, vamos sonhar grande. Aí passou um tempo, eu cheguei para outra amiga minha e falei, Massinha, você pode fazer um projeto de uma casa para mim? Ela falou, posso. Eu quero uma casa térrea. Eu mesmo desenhei no papel e mandei para ela. Ela fez o desenho da casa térrea. Ótimo. Bem natural assim, né? E ela foi e falou, aí eu perguntei, Massinha, quanto é que você me cobra? Ela falou, meu amigão, nada. A quantidade de serviço que você já mandou para mim, eu não tenho nem coragem de te cobrar R$1. E simplesmente ela foi e fez o projeto de graça. Eu recebi o projeto. Então eu tinha 2 projetos. Sabe, querido, que Deus ele gosta de que você seja específico. Quando você pedir algo a alguém, você tem que ser específico. Porque se você não é específico, você vai receber qualquer coisa. E como Deus não é Deus de qualquer coisa, a gente tem que ser específico com Deus. E o porquê que eu ponderei as 2 casas? Primeiramente, custo de construção. Notoriamente, uma casa de 2 pavimentos dobra o valor da construção. Segundo, a quantidade de cômodos que tinha na primeira era a mesma quantidade de cômodos que tem na segunda. Qual é a diferença, pastor Diego? É porque uma eu tinha como correr dentro do quarto, a outra eu caminho. Não sei se você entendeu a minha ironia. Os ambientes eram gigantes, de largos, a outra são menores, dentro de um padrão. Amém? E outras coisas que eu fui ponderando dentro das casas. Eu falei, poxa, minha esposa ela gosta de varrer a casa todo dia, chega a ser chato. Estou sendo sincero, chega a ser chato. Se ela deixar de varrer um dia, ela fica, meu Deus do céu, ela não deixa de varrer. Só para você entender, eu acredito que a maioria das mulheres aqui são assim. E ela não deixa de varrer a casa. Então eu falei, meu Deus, se eu for ter uma casa, o dobro de tamanho, eu vou estar escravizando minha esposa. E eu não quero isso para ela, porque eu quero ter vida, eu quero ter tempo de qualidade. Então eu comecei a ponderar essas coisas. Eu falei, não, pai, é isso aqui que eu quero. Então eu peguei o projeto e apresentei a Deus. E eu falei, pai, é isso aqui que eu quero. E comecei a orar, eu e minha esposa e meus meninos e tudo. Teve uma certa vez aí onde vem a loucura, onde vem a fé. O que foi que eu fiz? A gente foi para a praia, depois da academia. Eu e minha esposa, só os meninos estavam no colégio. Vamos na praia, dar uma corridinha, bora? Eu peguei o projeto e falei, amor, vamos, eu vou desenhar o projeto aqui no chão, na praia. Gente, meu Deus, vocês não têm noção. E eu comecei a desenhar em escala. O que é escala? Na mesma metragem que tem o terreno, os ambientes, eu comecei a desenhar. Aí ela falou, para que é isso, menino? Eu falei, para que a gente possa ver. Para que a gente coloque diante dos nossos olhos os nossos sonhos. Por mais que seja algo assim louco para o mundo, para a gente é fé. E aí eu peguei na mão dela, depois de ter desenhado toda a casa, fiz o desenho das portas, as portas abertas e tudo mais no chão. Se chama planta baixa, é o desenho da casa. E aí eu peguei na mão dela e falei, vamos entrar na nossa casa. E a gente entrou na praia, querido, só a gente lá, pensa que coisa maravilhosa. E a gente entrou e eu comecei a orar em línguas. Obrigado, Pai, pela mesa de janta com 10 lugares. Oh, aleluia, obrigado pelo lustre. Eu comecei a entrar naquele ambiente ali, me vendo na minha casa, querido. Sabe, meu amigo, eu não preciso estar com o bem na mão para me alegrar. Eu já comecei a me alegrar de antes. E aí eu entrei nos quartos, comecei a chamar cama, ar-condicionado, televisão, mobília. Comecei a entrar em cada ambiente, meu querido. Quando a gente chegou no ambiente da cozinha, a gente parou e a presença de Deus era tão grande naquele lugar que a gente não se conteve, a gente começou a chorar.
Vocês não têm noção da presença de Deus que estava ali. Eu senti Deus do lado da gente, testificando. E eu falava, pai, eu começava a chorar e agradecer, Senhor, a tua presença está aqui. Aquela brisa da praia entrando ali, não estava na praia, não tinha nem parede, mas eu me vi como se tivesse com as paredes levantadas da minha casa e aquela brisa entrando. Eu falei, pai, é exatamente assim que eu me vejo, essa brisa entrando e a sua presença de dia e de noite, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor, a nossa casa é consagrada ao Senhor. E sabe, queridos, a gente saiu dali renovados. E me pergunto como é que vai ser. Não sei, só sei que vai ser. Eu não preciso saber, não me cabe saber. Eu simplesmente falei, pai, está nas tuas mãos. Os meus passos de fé eu estou dando. Se você não entende isso como passo de fé, eu não sei mais o que é fé, querido. Se você não entende isso como você colocar diante de você as coisas que tem que acontecer e dizer, pai, eu abro a minha geladeira e obrigado, pai, pelos ovos, obrigado pelas frutas, obrigado por toda a carne, por todo o alimento. A fé ela é individual, querido, vai do que cada um está desejando, do que cada um está almejando. De uma coisa eu sei, Deus ele é maravilhoso e Ele quer contemplar o desejo do coração de cada um. Tanto é que Ele diz, até o momento não me pedires nada. Peça, para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Meu Deus, a palavra de Deus diz, peça para que a vossa alegria seja completa. Entenda, querido, Deus está dizendo, ei, eu estou contigo, para te dar a tua casa própria, para te dar o teu carro, para te dar o teu ministério. Peça, para que a sua alegria seja completa. Aleluia. E para finalizar, querido, não vou me estender mais em outros textos, tinha ainda outras promessas aqui para a gente pontuar, mas eu quero ler aqui alguns textos sobre fé, para edificar a sua fé. Filipenses 4, do 4 ao 7 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por momento algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu Deus, o que é que a palavra está dizendo aqui em Filipenses, querido? Que sejam todas as vossas solicitações. O que é que você está precisando? Apresente a Deus, como, meu querido? Através de orações e súplicas. Orações e súplicas. Com ações de graças. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é rendição de graças. Tem como botar a foto e o aí? Eu vou te mandar uma foto de uma carta que eu recebi. Meu querido, eu vou ser sincero, não tem dinheiro no mundo que pague o que eu recebi. É uma carta que fala sobre amor. A carta diz assim: oi, tio Diego, como o senhor está? Eu amei a igreja da vida. Jesus Cristo, Deus é fiel. Deixa eu te explicar o contexto dessa carta. A gente está junto com a direção do nosso pastor Fábio no Verbo Resgate, cuidando de algumas crianças lá. E a obra está sendo linda, maravilhosa. E isso aqui é fruto, é reflexo daquilo que a gente está dando para elas. E o que é que a gente está dando para elas? A palavra de Deus. A gente está levando a palavra de Deus. E do coração de uma criança, são crianças de 5 a 12 anos. Do coração de uma criança veio essas palavras. O que é isso? Gratidão. Eu confesso a vocês, querido, eu me alegro muito mais com isso do que com um carro, do que com uma casa, do que com qualquer tipo de riqueza dessa terra. Quando eu mostrei para o meu pastor e para a minha pastora o emoji, né, que a gente chama, que eles mandaram, foi a carinha cheia de lágrimas. Porque, meu amigo, é isso que nos move. Esse aqui é um galardão para a eternidade. Você receber uma cartinha dessa de uma criança, não tem preço. Não tem preço.
mexeu comigo, mexeu com o meu interior. Aí olhou para mim na hora que eu recebi, aí olhou para a menininha e falou: agora pronto, você quebrou, dilacerou o coração de tio Diego. Sabe, queridos, e praticamente não fazemos nada assim de grandioso. Não estou desmerecendo a palavra de Deus, não, estou falando de grandioso para a necessidade deles. A gente leva um lanchinho lá, prega a palavra, faz uma dinâmica, ora com eles, e você recebe em menos de 2 meses uma gratidão dessa. Meu querido, se eu tivesse, e eu creio que eu vou ter, eu declaro que eu já tenho, rios de dinheiro, pode ter certeza. Deixa eu lançar uma proposta para vocês, já está no coração do nosso pastor, já conversei com ele, eu não vou me atenuar muito, mas está chegando o dia das crianças, e o que está no meu coração é da gente abençoar aquelas crianças com alguns presentes. Eu quero fazer um dia maravilhoso para elas lá. Eu quero levar pula-pula, cachorro-quente, pipoca, doce, fazer um dia assim inesquecível para elas. E eu tenho certeza que a igreja vai pegar junto. Já está no coração do nosso pastor. Mas no momento certo eu vou sentar com ele, vou aprontar tudo que tem que ser aprontado e passar para a igreja. Amém. Vocês receberam dessa palavra? Deus é bom. Meu pastor, você vai terminar?